coloca o prato, a colher e põe as crianças para sentar. Mas não tem como, faça isso. E aí colocou todas as crianças para sentar nas cadeiras, nas mesas. E ele falou assim: agora vamos fazer a oração. Fazer o quê? Isso é ser dependente totalmente de quem? De Deus. Não tinha, mas ele tinha o quê? Fé. Então ele estava ali orando, dizendo: Deus, manda uma providência. Manda o quê? Manda uma providência, manda uma provisão, manda recursos, manda alimento aqui para esse orfanato. Aqui as crianças estão precisando de comer. Hoje não tem, aos nossos olhos não tem, mas eu já estou vendo que vai ter. Diga amém. Ia passando um carro de leite, o pessoal passando com leite, e o carro deu um prego lá em frente ao orfanato. E disseram assim: olha, o leite vai estragar. O leite vai o quê? Mas nós temos aqui o quê? Um orfanato aqui bem em frente. Aí fizeram o quê? Deixaram todo o leite, aquela carga de leite, deixaram onde? A primeira providência chegou. Enquanto eles estavam orando, bateram na porta: ei, nós estamos entregando esse leite porque senão vai se perder. Falaram: olha, seja pronto. Receberam com muita alegria. Enquanto isso, eles estão o quê? Orando, pedindo o quê? A providência. Aí, de repente, eles continuam orando. O que é que acontece? Bate também outra pessoa. É o padeiro da cidade, o dono da panificadora, que manda um monte de pão para onde? No orfanato naquele horário. Deus, Ele quer que você seja dependente dEle, totalmente dependente dEle. A nossa dependência é o Senhor. Diga amém, irmão. Então ali as crianças comeram o quê? Pão e leite naquela manhã, e agradeceram a quem? A Deus. Mas primeiro ele usou o quê? A fé. Põe prato, põe aí o copo na mão, a colher na mão das crianças, que eles vão comer. Mas como? Faz isso, vamos orar. O Senhor que levantou essa obra, esse trabalho, Ele vai o que? Mandar providência, provisão. E mandou a provisão. Isso se torna-se o que? Nós se tornamos dependentes totalmente de quem? Pronto, o segredo é esse. Precisamos nos tornar totalmente, entender que precisamos ser totalmente dependentes de que, igreja? Nós somos dependentes de Deus. Em segundo lugar, precisamos obedecer o que está aqui. O profeta, ele entendeu. Então, versículo 7: então eu profetizei como me havia sido ordenado. Ele recebeu uma ordem. Então ele começou o que? Começou a profetizar, ele começou a obedecer. Toda a instrução que ele recebeu, ele obedeceu. Tem gente que recebe a instrução, tem gente que precisa entender que precisa ser dependente de Deus, mas não é. Deus quer que você se torne totalmente dependente dele. E o que é se tornar dependente de Deus? Em tudo. Tudo que for fazer, convida Deus. Tudo que for fazer, convida quem? Me ajude, pelo amor de Deus. Convida quem? Liga primeiro para Deus. Deus, eu estou indo resolver esse problema. Manda primeiro um WhatsApp para Deus. Como é que eu mando WhatsApp? Pastor, lá no céu não tem WhatsApp não. Você que não sabe. Mas tem. É oração, irmão. Está aqui na Bíblia. Ezequiel sabia disso, que ele era totalmente dependente de quem? De Deus. Jeremias 33:3 fala assim. Jeremias 33:3, eu costumo dizer que esse é o telefone de Deus. Clama a mim, que eu responderei você. Diga amém? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Tu não sabe, mas eu vou anunciar. Eu vou liberar coisas grandes sobre a sua vida. Você ainda não viu, mas eu vou revelar coisas grandes para você. Você está pegando essa palavra aí? Diga amém. Então isso é justamente a gente ser dependente de Deus. Confiar plenamente no Senhor.
Diga amém. Pegou aí, ó. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Tu não está sabendo não o que vai acontecer? Saiu não aí? Está saindo não, Paulo Vitor lá. Então olha para mim. Deus, ele tem coisas grandes a revelar para você. Você crê nisso? Diga amém. Você acredita nisso? Então olha só. Agora vamos lá. Versículo número 7 diz, vou ler de novo. Então eu profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, fala comigo assim, enquanto ele obedecia, acontecia o quê? Houve um ruído e um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntava, cada osso ao seu. É importante a gente obedecer, não é, irmão? Ou seja, tudo começa o quê? Assim, encaixar. Fala comigo assim, cada osso, como é que diz aí? Cada osso procurando o seu osso para se encaixar. 37, versículo 7, Paulo Vitor. 37, versículo 7. Cada osso no seu osso, ou seja, aqui ó. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu. Só porque ele o que, amigo? Obedeceu. A tua obediência vai te levar ao quê? A um milagre grande. Vai haver um reboliço espiritual e Deus vai encaixar tudo no seu devido lugar. Você está pegando essa palavra? Diga amém, irmão. Que coisa linda é a gente obedecer, irmão. A obediência vai gerar encaixamento para aquilo que está fora do lugar. Vamos continuar, primeiro, ser totalmente dependente de quem, igreja? Isso, essa lição de hoje. Precisamos aprender a ser totalmente dependente de Deus. Ah, meu Deus, eu acho que não dá certo. Irmão, não existe achismo na fé. Até o Lauro está aprendendo que não existe. Você está entendendo? Diga amém, irmão. Amigo, não existe achismo. Eu acho, eu estou achando, parece. Não existe parece. Parece que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Não existe isso. Quando nós dependemos de Deus, irmão, nós confiamos, nós acreditamos totalmente nessa dependência. Nós somos totalmente dependentes dele. E quando nós obedecemos, tudo começa a se encaixar. E, amigo, ninguém quer obedecer como deve ser obedecido. Ninguém quer. Poucas pessoas querem. Porque a obediência, ela gera o que em nós? Uma briga interna dentro de nós. A obediência é a renúncia da nossa própria vontade. A gente não querer fazer a nossa, olha só, não querer fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de quem? Dele. Enquanto eu profetizava, acontecia o quê? Um grande reboliço. Acontecia um grande milagre. Deu glória a Deus aí. Cada osso procurou o seu osso. Quando nós obedecemos, Deus organiza a nossa vida. Vou falar de novo. Quando nós obedecemos, Deus começa a organizar a nossa vida. Quantos querem ter suas vidas organizadas? Diga amém. Deus vai te dar a direção certa. Deus vai te dar a resposta certa. Ao verso 8. Olhei e eis que apareceram o quê? Tendões. Apareceram o quê, gente? Aqui. Olhei e eis que vieram nervos, nessa tradução aqui, sobre eles. E cresceu o quê, gente? Deus começou a organizar tudo. Primeiro os ossos começaram a se encaixar. Depois veio os nervos. Depois veio o quê? Cresceu a carne. Estendeu-se o quê? A pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o quê? Tudo começou a acontecer. Quando ele fez o quê? Obedeceu. Tudo começa, meu querido, quando nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus e obedecemos a palavra. Ele está obedecendo a palavra do... O versículo número 8 diz que começou a aparecer os nervos, que são os tendões, e a carne começou a crescer sobre aqueles ossos.
Imagine ele assustado. Nunca vi isso acontecendo na minha vida. Quando nós obedecemos, vamos ver milagres que nunca a gente viu. Vamos ficar impressionados por milagres que vão acontecer na nossa vida. Diga amém, irmão. Deus, ele olha só, quando a gente se torna dependente dele, ele faz coisas impressionantes. Do nada ele faz o grande, do pequeno ele faz o grande. Do nada, alguma coisa acontece do nada. O de repente de Deus começa a acontecer aqui. Aí vem aqui, versículo 9. Então ele me diz: profetiza ao Espírito. E profetizei, vou ler nessa tradução aqui. E ele me disse: quem que está dizendo isso? Deus, para o profeta. E ele me diz: profetiza ao Espírito. E profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Deus: vem sobre os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que o quê? Isso tudo aconteceu quando ele obedeceu. Começou a acontecer milagres extraordinários. Esse aqui é o milagre da ressurreição. Espiritualmente falando, não tem jeito lá. Aos olhos humanos não tem jeito. Tem coisas que morreu, não acabou, não tem jeito. Só Deus tem o poder de ressuscitar. Só Deus tem o poder de fazer. Se obedecemos essa palavra, o Senhor é fiel para cumprir ela. Diga amém, irmão. Ele é fiel para cumprir sua palavra. E ele profetizou, olha só, o versículo número 10. E profetizei como ele me ordenou. Está vendo aqui? Que significa? Quando eu obedeci, quando ele me ordenou, eu obedeci. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram o quê? Em pé. Um exército grande e extremo. Dê glória a Deus aí. O que era antes? Ossos secos. O que é que agora? Um grande morto ou vivo? Esse é o Deus que nós acreditamos. O que está morto, o que não presta mais, o que não tem mais jeito, ele dá um jeito. O que precisa ser restaurado, ele vem e restaura. O que precisa ser curado, ele vem e cura. Você está pegando? Onde há miséria, vê agora a mudança. Onde há escassez, vai haver agora fartura. Em nome de Jesus eu creio. Mas se a gente ficar naquela corda bamba, hoje acredita, amanhã não acredita, hoje crê, depois não crê, e Deus não sabe, nem Deus sabe o que fazer. Porque tem gente que é assim, tem gente que está crendo e tem gente que não está mais. Tem gente que está, será? Será se vai dar? Será mesmo? Estou meio desconfiado, acho que não vai acontecer. Então pronto, nem Deus vai saber o que fazer. Porque a pessoa fica oscilando na fé. Me diga uma coisa, o profeta profetizou como? Eu não sei não se vai dar certo esses ossos encontrar a outra parte dos ossos. Não sei não. Foi assim que ele profetizou? Eu só fiz a ordem do Senhor. Não existe será. Eu acho. O achismo. Não existe isso não, irmão. Ele simplesmente... Eu estou totalmente dependente do Senhor. O Senhor sabe. Segundo, o que ele disse? Eu simplesmente obedeci. E aí está o segredo. Esses 2 segredos importantes. Ser totalmente dependente de Deus. Diga amém, irmão. E depois obedecer. A dependência e a obediência total ao Senhor. É isso que é importante para nós, meus amigos. E aqui o texto vai dizendo que se levantou o quê? Um grande exército. Aquilo que não existia passou o quê? A existir. A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Repete comigo assim, diga Deus. Fala bem alto, diga Deus traz à existência aquilo que não existe. Aí não existia não. Deus traz à existência aquilo que não existe. É o que a palavra de Deus diz. Deus traz à existência aquilo que não existe. Abra comigo em Romanos, capítulo 4, verso 7.
Deus traz à existência aquilo que não existe. O que não existe, fala comigo assim, o que não existe, bem alto, digo, o que não existe, vai existir. Deus traz à existência aquilo que não existe. Romanos 4, versículo 17. Vamos lá. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, ao saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são, como que o quê? Como se já fosse. Na minha tradução, Deus chama à existência aquilo que não existe. Tem outra tradução aí? Deus chama à existência aquilo que não existe. Ele fala assim: Deus que vivifica os mortos traz à existência aquilo que não existe. Esse aqui é Deus. Diga amém, irmão. Você está pegando essa palavra aí? Deus traz, pastor, mas não tem como. Pois é, irmão, é verdade. Deus vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus. Você acredita nesse Deus maravilhoso? Diga amém. Aí, nessa parte, olha só. Deus traz ou chama a existência, que é a mesma coisa. Vamos ler. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Está falando sobre Abraão, né? Perante aquele no qual ele creu. Quem que creu? Abraão. Ao saber o quê? No Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não, como se já. Diga glória a Deus aí, irmão. Esse é o Deus que nós acreditamos. Deus chama à existência aquilo que não existe. Não existe, mas vai existir. Não tem, mas vai ter. Eu não falo essa profecia aqui: o que você não tem, você vai, e o que você já tem, Deus vai multiplicar. Isso, pega essa palavra porque está na Bíblia. Então a gente não fala nada que não está na Bíblia. Deus traz à existência aquilo que não existe. Tem gente que toma posse, tem gente que não. Nós temos que tomar posse da palavra. Olha o que aconteceu. Depois o profeta, lá no livro de Ezequiel, ainda terminando, ele recebe essa ordem de obedecer a palavra. Ele profetiza. E o Senhor diz: eu vou abrir até a sepultura. É Ele que abre a sepultura, é Ele que tira o morto lá de dentro. Ele tem poder para fazer isso. E depois ele termina dizendo o quê? Tudo isso que eu falei representa a casa de Israel, que eu vou ressuscitar, que eu vou fazer eles voltar novamente para suas casas. Vamos lá, versículo número Ezequiel 37, versículo número 11. Vamos lá. Então me disse: filho do homem, antes a estes ossos são toda a casa de quem? Ele disse: nossos ossos secaram, sim, a nossa esperança morreu. Fomos totalmente o quê? Exterminados. Ou seja, olha para mim, Israel não tinha mais esperança de quê? De viver. O pensamento do povo de Israel era o quê? Era morrer, porque eles estavam o quê? Exilado, preso, sem esperança nenhuma. E Deus falou no coração, através dessa revelação, ao profeta Ezequiel: ainda tem jeito. Ainda tem o quê? Ainda tem jeito. Eu vou trazer de volta vocês para a terra de vocês. Mas alguém mais, eles estão dizendo: não, acho que não. E ele está profetizando: vai acontecer. E ele traz a revelação ao profeta Ezequiel e mostra um vale de ossos secos. Aqui, todos esses ossos secos representam o que? A casa de Israel. Ou seja, o povo de Israel que está preso. Eu vou trazer de volta todos eles. Eu vou ressuscitar. Eu vou trazer ele de volta. E a Bíblia diz que Deus trouxe ele de volta. Deus não brinca não, meu irmão, no trabalho. O que ele começou,
Ele há de cumprir. Se a Bíblia não diz, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Diga glória a Deus aí. Ele começou a boa obra, tenha paciência. Não fica apertado não, viu? Seja totalmente dependente dele. E vamos aqui, versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra, ó povo meu. Diga amém, irmão. Deus está dizendo, fala para eles aí, Ezequiel, que eu vou trazer ele de volta. Peça para eles ficar tranquilo, porque eu vou trazer ele de volta. Eu vou trazer eles de volta. Tem solução para eles. Tem escape para eles. Tem esperança para eles. Deus está falando para você nessa manhã, nesse dia. Tem esperança para você. Agora começa a profetizar onde há caos, onde há derrota, onde há fracasso, onde há vício, aonde há doença. Começa a profetizar. Vai ter saúde, vai ter libertação, vai ter provisão. Aonde não há esperança de salvação na tua família, pastor, aquele não tem jeito, profetiza, ele será salvo, porque eu vou orar, não vou desistir dela, não vou desistir dele, não vou desistir do meu casamento, não vou desistir do meu filho, da minha filha, não vou desistir dos meus familiares. Você está pegando essa palavra? Diga amém, irmão. Não vou desistir, não vou de forma nenhuma deixar de buscar a Deus, não vou deixar de proferir, não vou deixar de profetizar, eu vou profetizar, e tem jeito sim. Verso 13: e quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, saberei que eu sou o Senhor, ó povo meu. Amém? Passa aí. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Irmão, fala comigo assim, diga: Deus fala e Deus cumpre. Diga amém? Foi Ele que falou isso, então Ele há de cumprir. Dê um glória a Deus aí bem alto. Ezequiel, diga para eles que eu sou o Senhor. Eles estão desesperançados, eles estão desacreditados, eles estão querendo, eles querem morrer, eles estão pedindo a morte, Ezequiel. Mas diga para eles aí que não é assim não. Eu vou ressuscitar a casa de Israel, eu vou restaurar Israel, eu vou trazer de volta eles do cativeiro. E a Bíblia diz que o povo de Israel saíram do cativeiro. Fala comigo assim: o Senhor falou, o Senhor cumpriu. Aqui ó, versículo 14: eu vou trazer de volta vocês para a terra de vocês, e saberei que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. Está pensando o quê? O que eu falo, eu cumpro. Em último lugar, fala comigo assim: tudo que Deus fala, Ele cumpre. Pode anotar isso aí. Em terceiro lugar, tudo que Deus fala, Ele cumpre. E você vai ver o povo voltando novamente. Para onde? Para Israel. Lá no livro de Esdras, capítulo 8, eles estão voltando para Israel. Esdras capítulo 8, capítulo número 8 em diante, eles estão voltando para Israel. A partir do versículo 21, eles estão voltando, eles levantam um jejum, eles estão voltando novamente para Israel. O que Deus fala, Ele... Quem está entendendo essa palavra, diga amém. São três coisas importantes aí que nós aprendemos hoje. Número 1, ser totalmente dependente de quem? Segundo, obedecer ao Senhor. Obedecer. Em terceiro lugar, o que Deus fala, Ele cumpre. Dê um glória a Deus aí. Tome nota do que nós estamos aprendendo aqui hoje. Anota tudo isso, porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. Se você obedecer, se você se tornar totalmente dependente do Senhor,
Eu não sei a hora nem o tempo, mas ele vai fazer tudo o que ele prometeu. Agora tem uma coisa, não existe achismo. Será? Eu estou achando que não. Não existe isso. Eu creio na promessa de Deus. E quem crê vai viver as promessas de Deus em suas vidas. Você está pegando? Diga amém. Não existe achismo, não existe será. Anota tudo que eu estou falando aqui, porque é de extrema importância para você. E hoje você vai profetizar sobre a sua vida. A partir de hoje, profetiza debaixo da vontade de Deus. Se torne totalmente dependente de Deus. Senhor, depende do Senhor. Disseram que não tem jeito, eu sei disso que não tem, mas eu estou dependendo totalmente do isso. Humanamente falando, não tem jeito, e eu estou obedecendo a tua palavra. O que é para fazer, eu vou fazer. O que tem que ser feito, eu vou fazer. Diga amém. Diga amém, irmãos. A pessoa que vai lá no médico, mas ele fala assim: olha, você precisa fazer isso. Vou fazer não. Tá bom. Mas você já recebeu a instrução que você precisa fazer. Diga amém. Eu quero fazer uma oração por vocês aqui nessa manhã. Eu sei que Deus pode mudar qualquer situação da sua vida. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. E você vai proferir e profetizar. O que a gente profetiza pode acontecer. Agora a pergunta é essa: o que é que você quer profetizar sobre a tua vida? Salvação na sua família, restauração. E terminando aqui, nós sabemos que nós sofremos ataques no campo espiritual. E os sinais de que nós estamos sendo atacados pelo inimigo, é aí que nós precisamos fazer o quê? Orações, jejuns, para a gente combater as forças negativas. Até o dia 7 desse mês nós estamos no jejum, na consagração. Mas que jejum é esse? Algumas pessoas estão jejuando, mas não jejuam nem um café. Tem que tomar café, senão morre, senão dá um troço. Que jejum é esse? Então esse jejum está tudo errado, irmão. Quer dizer que o café é mais importante do que agradar a Deus? Está errado isso aí, irmão. Quando Deus, atenção, quando Deus não é mais suficiente para você, vai ficar difícil, complicado. É igual o cachaceiro, o viciado na cachaça, no cigarro. Ele se tornou dependente de quê? Não pode nem falar do cachaceiro, não pode nem falar nada, tem que estar, ó, porque é viciado. Não é viciado no café, é viciado no açúcar, viciado em doce. Aí fala do outro viciado, meu irmão, não pode nem falar nada. Não pode consagrar um dia, uma refeição, um lanche para Deus. Não, esse lanche aqui eu ia até comer, mas eu sei que é bom, mas eu vou renunciar. Nós precisamos aprender a renunciar coisas. Você está pegando? Diga amém, irmão. Tanto para o nosso bem espiritual. Pensa no camarada viciado em refrigerante. Era eu era muito viciado em refrigerante. Eu falei assim: aquilo que eu mais gosto eu vou deixar. Deus é mais importante do que isso, do que um refrigerante que eu gosto, do que um café que eu sou viciado. Então eu comecei a falar, cortar coisas que eu mais gostava. Nós precisamos aprender isso aqui, para que possamos galgar uma vida espiritual melhor diante do Senhor. O que foi que Daniel fez? Ele deixou a comida mais que ele gostava, o vinho que ele gostava de se perfumar. Não é assim ou não é? Vamos abrir a Bíblia, que é melhor, né? Só falar, né? Daniel capítulo 3. A carne que ele mais gostava, disse: olha, nesse período de 21 dias eu vou comer carne. Vamos lá, irmão. Daniel cortou aquilo que ele mais gostava de fazer. Capítulo 10. Vamos ler o versículo primeiro em diante, até o 3. Tem gente que não consegue cortar. Não, pastor, se eu cortar eu vou morrer. Morre não. Daniel não morreu.
Só quando Deus permitiu? Tinha até a possibilidade de morrer, não era? Ser morto pelos leões. Mas não morreu, só morreu quando Deus permitiu. Quando sua vida está na mão de Deus. Olha o que diz aí. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu. Esta palavra teve entendimento da visão. Ele teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprisse o quê? As 3 semanas completas. Ou seja, 21 dias que Daniel passou sem tocar nesses alimentos, ou nessa bebida e nesse alimento. Diga amém, irmãos. Ele não tocou. E além do mais, ele disse: eu não vou me ungir, eu não vou me perfumar nesse período também. E ele diz, na outra tradução, dizer, a comida deliciosa, a comida mais saborosa, eu deixei de lado. E você vai ver no capítulo 1 que Daniel decidiu comer o quê? Legumes. Decidiu comer o quê? Durante 3 anos Daniel comeu legumes e ele se tornou mais bonito do que os outros jovens. Eu estava lendo lá, foi 3 anos. 10 dias ele foi testado, mas 3 anos até ele se apresentar a quem? Ao rei. Tem gente que não consegue fazer um jejum. E um dos sinais de que a pessoa está caindo na fé, atenção, anote alguns sinais: é desinteressado na oração, é desinteressado em ler a Bíblia, é desinteressado em ir para os cultos, não tem interesse nenhum de ofertar nem de dizimar, não dizima mais, ele está caindo na fé. Pode ser quem for, obreiro, pastor, membro, sei lá, não tem interesse nenhum de ofertar nem de dizimar, porque ele já acha que já faz suficiente, acha que já faz demais. Olha os sinais. Tudo que o pastor prega não é para ele, nem para ela, é para outra pessoa, menos para ela. É um sinal de que a pessoa está caindo na fé. Todas as pessoas que eu conversei com elas, elas perderam, depois, antes delas caírem totalmente na fé, elas perderam o interesse de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de vir aos cultos. Está gravando aí? Está gravando? Está anotando aí, irmão? Isso é para você. Anote aí no teu livrinho aí, para anotar. Quando a pessoa está caindo, ela perde interesse em tudo isso. Perde o interesse de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de vir aos cultos, de dizimar. Dizimar não. Eu já sou muito tempo da igreja, não preciso mais dizimar não. Eu já ajudo muito da igreja. Preciso ofertar não. É um dos sinais que a pessoa está caindo. Não precisa fazer propósito não. Número 6. Não precisa fazer nada disso. É um dos sinais que a pessoa está caindo. Porque ela desacredita em tudo aquilo que pregamos aqui. Já vi muita gente caindo por falta de interesse pelas coisas de Deus. Você está ouvindo? Diga amém, irmão. Muitas pessoas. Pastor, quem é o culpado? Será que é Deus? Será que é o pastor? Aí a pessoa fala: pastor, cadê o irmão fulano de tal? Cadê ele, pastor? Cadê aquele irmão? Era uma bênção, pastor. Há muito tempo estava caído. Eu era mais dizimista. Não tinha mais interesse pela oração. Não tinha mais interesse em ler a Bíblia. Não tinha mais interesse em jejuar. Estava só levando no bucho, na barriga, como disse. Ô meu irmão, já caiu há muito tempo. Eu não estou falando isso aqui para te humilhar, não. É para você se despertar, para você ressuscitar como os ossos secos. Tem gente que já está apagado espiritualmente. Aí vem uns ataques espiritual. E ele nem se toca que vem uns ataques espiritual.
Tá tudo bem, de repente estoura um problema. Não fechou as brechas? Aí vem um problema. Aí vem os ataques espirituais. Não dorme mais direito, briga constante dentro de casa, as doenças começam a aparecer. Se é casado, vem frieza espiritual. Sim, vem frieza no casamento, melhor dizendo. Não tem prazer de estar dentro de casa mais, se sente mal dentro de casa. São os ataques espirituais. É um dos sinais também de ataques espirituais. E começa a falar a palavra negativa dentro de casa. Eu não tenho nada na vida, essa casa não tem nada. Aí começa a falar as palavras negativas. Tem gente que fala merda da minha vida, merda dessa casa. Olha para mim, toda vez que você fala essa palavra merda, tu está trazendo o que para tua casa? Podridão. Tu está trazendo a tua vida. Merda dessa vida, merda dessa mulher, desse homem. Eu sei que tem gente aqui que fala isso ainda. Tu está atraindo coisa ruim para a tua vida. Está atraindo podridão. Miséria da minha vida. Eu estou nessa miséria. Minha vida é uma miséria. Tu está trazendo o que para ti? Tu está atraindo um demônio chamado Maria Mulambo. Espírito de miséria. Tu está ouvindo? Diga, meu irmão. Cuidado com as suas palavras. Nós aprendemos que no meio do vale de ossos secos nós temos que fazer o quê? Nós temos que profetizar. Temos que o quê? Não. Temos que o quê, gente? No meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, nós temos que profetizar. Nós vamos pregar o quê para alguém se a gente não está querendo viver a palavra? Vai pregar o quê, irmão? Nós temos que viver, procurar viver o que está na palavra. Lutar para viver essa palavra. Dê glória a Deus aí, irmão. A obediência vai fazer tudo se encaixar na sua vida. Tem gente que está 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja. Ah, pastor, nada dá certo para mim. Tu está fazendo tudo direitinho, irmão? Não. Está sendo fiel nisso? Não. Está fiel naquilo? Não. Está sendo fiel naquilo outro? Não. Só existe, irmão, só escuta não. Como é que está a tua vida assim? Tá boa não. E aqui? Também não. E aqui? E tu quer que tua vida mude como, macho? Ô irmãzinha, como é que pode? E como é que está isso aqui? Isso aqui também não está mais bom não. Tá bom não. E aí? Quem é que precisa mudar? Deus ou a gente? Então mude logo, meu irmão. Tem que mudar logo. Vem para a igreja, quer mudança na vida do filho, mas nem mudou ainda. Quer mudança na vida do marido, mas nem mudou ainda. Tem que mudar. Tem que obedecer a palavra, meu irmão. A obediência vai encaixar tudo que está fora do lugar. Você pegou? Diga amém, irmão. Você está entendendo? A obediência vai encaixar tudo na sua vida. Não encaixou na vida de Daniel? Na vida de Ezequiel, do profeta, quando ele profetizou? Tudo se encaixou. Eles voltaram novamente para a Babilônia e o Senhor cumpriu a sua palavra. Dê glória a Deus aí. Vamos orar. Quantos aqui precisa que Deus encaixe muita coisa em sua vida? Diga amém. Pastor, tem muita coisa fora do lugar. Espiritual, emocional, financeira, familiar. Quem aqui quer que Deus encaixe muitas coisas em sua vida? Diga amém. Quer que Deus falou? Organizou cada osso no seu osso. Depois teve o que? Os nervos. Depois teve o que? A carne. Depois teve a pele. Depois teve o espírito de quê? De vida. Então Deus é organizado. Deus quer que a nossa vida seja organizada. Eu preciso, você precisa. Pastor, eu reconheço que preciso organizar muita coisa na minha vida. Tem gente que faz propósito. Tem gente que pegou o propósito de Daniel, mas está lá o envelope largado. Não faz o pedido que o pastor pede. Não traz a oferta que é devida. Ou seja, não tem mais interesse por nada. Não faz mais propósito como fazia antes. Há tempo de você fazer os seus propósitos. Todo propósito que tem na igreja eu procuro fazer. Eu procuro fazer todos. Porque eu faço por mim, faço pela minha família. O que adianta estar pregando uma coisa aqui que eu não estou vendo? Fica ruim para mim. Você está ouvindo? Diga amém. Talvez você não sabe, mas o mundo espiritual sabe toda a minha vida.
O mundo espiritual é assim, ó. Quem está pregando uma coisa aí que não está nem fazendo, como é que... Ué, como é que eu vou fazer na vida dele, na vida do povo, se nem ele está fazendo, se nem ela está fazendo? Você lança o que você tem para a vida das pessoas. Diga amém, irmão. Olhe para mim, você vai levar essa bênção que você está recebendo aqui hoje para quem? Para a tua família. Por quê? Porque você é aquele que abençoa a tua família. Deus escolheu você para profetizar, como escolheu o profeta Ezequiel, como escolheu Daniel, como escolheu tantos homens como mulheres no passado, para proferir palavra de vitória. E eu quero te fazer uma pergunta antes de orar por você. Você quer que Deus encaixe alguma coisa na sua vida? Porque olha para mim aqui agora. O que é mais importante? É obedecer a palavra. Me perguntaram para mim uma vez: pastor, o que é que o senhor acha de avivamento? Avivamento maior é obedecer a palavra. O que não adianta pular, rodar, sapatear, gritar e não obedecer a palavra? Pode fazer tudo isso, mas obedece a palavra. Você está ouvindo também? Você está entendendo ou não? Pode pular, rodar, sapatear, gritar. Pode fazer isso, irmão. Faça, mas obedeça o quê? Isso. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas nem tanto, obedeça a palavra. Antes de tudo, obedeça a palavra. Seja a palavra para a vida de muitas pessoas. A tua vida é a Bíblia pregada aqui na terra. A minha vida, a tua vida é a Bíblia pregada para muitas pessoas. É o teu testemunho que vai converter as pessoas. Não somente uma pregação bonita, linda. Não somente um louvor bonito. Porque os cantores cantam bonito. Mas precisamos de que dá unção nessa canção. E é legal isso aí. Como a gente canta e prega com a unção da palavra. Diga amém, irmão. Então aprenda uma coisa aqui hoje. Por essa palavra, se o profeta obedeceu, se ele se tornou dependente do Senhor, se Deus cumpriu a palavra dele, diga amém, irmão. Se ele cumpriu, ele é Deus na sua vida. Vamos aqui orar e confiar nessa palavra que ouvimos aqui hoje. E nada vai nos tirar da presença de Deus. Nada vai esfriar a gente. Tem gente que qualquer coisinha se esfriar, estou tão desanimando. Tem gente que é oscilante na fé. Não oscila todo dia. Nós não estamos aqui para oscilar, estamos aqui para permanecer. Diga glória a Deus aí, irmão. Fala comigo assim, permanecer. Tem gente que teve a oportunidade de estar aqui hoje no culto da manhã, mas fizeram o quê? Fizeram a sua própria vontade. Estão fazendo a sua própria vontade. É melhor. O que é mais importante? Deus ou Deus que dá o sono para eles? Ixi, você não sabe nem responder. O que é mais importante? É Deus que dá o sono para ele ou o sono? É Deus que dá o sono para ele. Então peraí, eu vou lá porque eu quero continuar dormindo bem. Mas agora nesse momento é o momento da minha oferta, da minha vida. Eu preciso estar lá sacrificando. Preciso renunciar aqui o meu sono, minha preguiça, para mim poder estar na presença de quem? Quando as pessoas entenderem que é importante do que tudo nessa vida, as coisas começam a funcionar e se encaixar na vida delas. Enquanto isso, vai ser só balela. Vai ser só blá blá blá. O que adianta fazer e não faz? Falar. O que adianta falar e não faz? Dói aí, mas dói aqui também. Mas cura. Diga amém, irmãos. Nós precisamos mudar. Deus, Ele quer que nós venhamos mudar a cada dia. Pastor, eu preciso que Deus me ajude a organizar a minha vida espiritual, emocional. Preciso organizar muita coisa na minha vida. Eu preciso que Deus me ajude. Amém? Venha cá rapidamente, vamos terminar aqui. Já que você venha, já traz aí a tua oferta, já traz o teu dia, vamos ofertar e vamos dizimar. Isso. E vamos agradecer. A tua vinda aqui na frente demonstra que você realmente quer mudar.
Amém? Vamos orar. Fala comigo assim, diga: Senhor, me ajuda a ser totalmente dependente do Senhor. Diga: me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá da tua unção, converte a minha vida, transforma a minha vida, por favor, faz um milagre na minha vida, traz transformação, diga, para a minha vida. Diga: me ajuda, Senhor, renova as minhas forças, me dá sabedoria, assim como o Senhor deu visão para o profeta Ezequiel. Diga: me ajude também, me dá essa visão, abre o meu entendimento, fortalece a minha vida, converte a minha vida, transforma a minha vida e age na minha vida. Diga: por favor, vem me ajudar, vem me dar força, vem me dar inteligência, vem abrir meu entendimento e vem tirar de mim tudo aquilo que não te agrada. Diga: Espírito Santo, converte a minha vida, transforma a minha vida, restaura a minha vida, trabalha na minha vida. Diga: por favor, faz mudanças acontecer na minha vida, na minha família, porque a partir de hoje, diga, eu aprendi a profetizar, e eu vou profetizar mesmo diante do caos, mesmo diante da adversidade. Diga: eu vou profetizar. Diga aí: eu vou profetizar. Diga: eu vou ministrar. Diga: eu vou profetizar. Diga: em nome de Jesus. Diga: eu creio que vai haver mudanças, transformação. Diga: lá na minha casa, lá na minha família. Diga: vai haver transformação, convenção. Diga: a minha família vai se converter. Diga: eu a cada dia vou começar a profetizar em nome de Jesus. Diga comigo assim: muitos, fala comigo assim, muitos vão ver o que eu vou profetizar acontecer em nome de Jesus. Diga: eu vou profetizar mesmo diante do caos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas. Diga: eu vou continuar profetizando. Diga: ministrando. E eu sei que o Senhor é fiel na minha vida e fará coisas impressionantes na minha vida. Coloca a mão no teu coração por um momento e fala com Deus, para Deus começar a ajustar a sua vida. E aí, quando você começa a fazer isso, Deus vai ajustar a tua saúde, Deus vai ajustar as suas finanças, Deus vai ajustar seu casamento, Deus vai ajustar a sua saúde. Em todas as áreas, Deus vai começar a fazer milagres. Deus vai encaixar aquilo que precisa ser encaixado na sua vida. Deus fará o difícil, Deus fará o impossível na sua vida. Creia somente que tudo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Tudo ainda que não aconteceu na sua família, na sua casa, vai acontecer. Milagres irão acontecer, sinais e maravilhas irão acontecer. Deus fará o difícil, Deus fará o impossível, Deus fará o milagre na sua casa e na sua família. Muitos vão ver Deus agindo, Deus operando na sua casa, Deus operando na sua família, Deus fazendo milagre no seu lar, Deus restaurando a sua vida emocional, espiritual, sentimental, familiar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Deus é maravilhoso e Ele está presente no nosso meio. Deus fará o difícil por você, Deus vai operar sinais e maravilha. Não adianta a gente falar uma coisa e não viver. Precisamos viver essa palavra que muda a nossa vida, essa palavra que transforma a nossa vida, essa palavra que mexe, que confronta a gente, que mexe para mudar a nossa vida. Deus, enquanto isso, o Senhor está dando a vida dessa pessoa, muitos milagres estão acontecendo, sinais e maravilhas estão acontecendo, coisas impressionantes estão acontecendo nessa casa, nessa família. O Senhor fará o difícil,
difícil, o Senhor fará o impossível nessa família. Meu Deus, nós entregamos essas vidas em tuas mãos. Trabalha, Senhor, na casa dessa pessoa, no lar dessa pessoa. Vai agindo, meu Deus, em nome de Jesus, nessa família. Vai agindo nessa casa, vai agindo nesse lar. Tua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Nada vai impedir o agir de Deus. Nada vai impedir o agir de Deus. Repete comigo: nada vai impedir o agir de Deus na minha vida. Diga: e eu entrego ao Senhor. Diga: a minha alma, a minha vida, o meu coração, as minhas decisões. Diga: meu Senhor, toma conta da minha vida, toma conta da minha família. Diga: Senhor, eu preciso estar preparado para o grande dia. Diga: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, as minhas imperfeições, as minhas iniquidades. Diga: Senhor, cura o meu corpo, cura a minha alma, liberta a minha vida, liberta a minha família, salva-me, Senhor. Diga: eu preciso estar pronto e preparado para o grande dia do arrebatamento. Levanta as suas mãos e fala comigo assim: diga: pela minha fé, eu estou abençoado. Diga: pela minha fé, eu estou livre. Diga: curado, abençoado pelo poder do Espírito Santo. Diga: meu Senhor, toma conta da minha alma e do meu coração. Converte a minha vida, transforma a minha vida, renova a minha vida, fortalece a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Você pode aplaudir o Altíssimo? Isso, pode aplaudir bem forte. Ele merece toda a honra e toda a glória. Olha para mim aqui. Nós estamos encerrando o culto de hoje. Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar fazendo aqui, trazendo uma palavra muito importante para você prosperar debaixo da vontade de Deus. E eu queria que você trouxesse amanhã também algo que pertence ao familiar seu, porque eu vou apresentar a família aqui debaixo de oração. A gente não pode parar de orar pela nossa família. É verdade ou não é, irmão? Nossa família. Então amanhã é importante você estar aqui. Ah, eu vou estar aqui e não vem, aí fica difícil. Vem amanhã, traz se possível alguém para estar aqui. Não deixe de orar pela sua família não, porque é importante. Amanhã é o 1º de setembro, é isso? Até o dia 7, até a semana agora que vem. A semana agora é a última semana do propósito de 21 dias. Não sei se você está conseguindo fazer. Alguém está conseguindo fazer esse propósito de 21 dias? Pouca gente, né? Poucas pessoas. Então, é preciso você fazer esse propósito. É necessário. Todos nós. A igreja toda, quando a gente envolve um jejum, é para você entrar no propósito. Ah, pastor, não posso? Pode, mano. É só colocar no coração. A gente quer mais de Deus, precisamos fazer muito mais para Ele também. Diga amém, meu irmão. Se a gente quer muito mais de Deus, a gente vai ter mais de Deus na nossa vida. E o jejum nos aproxima de quem? De Deus. Amém, irmão? Estava conversando com uma senhora que ela foi me procurar. E aí eu perguntei: irmã, eu falei assim: pastor, minha vida está assim, está assim, está assim, assim, assim. Tenho tanto tempo que sou crente. Eu falei assim: irmã, muito bem, a senhora até agora está pelo menos indo para a igreja, né? Graças a Deus. Eu fiz uma pergunta para ela: e como é a sua vida espiritual? Como é o que é a sua vida? Seja transparente comigo. Todo dia a senhora ora? Pastor, em vez em quando eu oro. Então pronto. A senhora lê a Bíblia? Não. Só na igreja quando o pastor abre a Bíblia. A senhora jejuma? Não. A senhora é dizimista? Não. A senhora ajuda em alguma coisa na igreja? Não. Irmão, eu só ouvi não. Mais de 30 anos na igreja. Não faz absolutamente. Não move uma pena para Deus se manifestar até. Pastor, ele precisa? Lógico que precisa. Deus não precisa orar, mas eu preciso. Deus não precisa jejuar, mas eu preciso. Deus não precisa ler a Bíblia, mas eu preciso. Deus não precisa ir para a igreja, mas eu venho. Mas eu preciso, por isso que eu venho. Deus não precisa, querido, de nada. Deus já é Deus. Então tem 20, 30 anos na igreja e não mudou ainda. Pelo contrário, estava falando mal do pastor dela. Porque o pastor pedia oferta. Sim, a oferta ela dava.
Você está ouvindo? Diga mesmo. Que o pastor falava de dízimo, nem dízimo ela dava. Como eu estava falando. Então tem gente que é assim. Ainda bem que eu não é daqui da igreja, irmão. Graças a Deus, né? Mas eu estou orando para ela se converter. Diga amém, irmão. Me procura todo tipo de pessoa de outras igrejas e tal. Eu creio que aqui não tem isso. Todo mundo aqui é fiel. Amém, irmão? Do pastor aos obreiros. Os obreiros é que tem que ser mesmo, fiel. Esse que tem que dar exemplo. Está dando mau exemplo, aí fica difícil. Você está pegando? Assim também são os membros. Tem que dar um bom exemplo. Diga amém, irmão. Ah, mas fulano de tal não faz. Tá problema dele. Ele vai se ver com Deus. Não é com você nem comigo. Mas o que a gente pregamos aqui é isso. É ser fiel. Diga amém, irmão. Ah, pastor, ninguém tem tempo de estar orando direto, não, irmão. Orar direto é estar com o pensamento ligado a Deus direto. Agora tem que tirar um tempo de oração? Lógico que sim. Tem que tirar um tempo de oração. Oração fraca, tudo na sua vida vai enfraquecer. Tudo se torna fraco. Tudo. Você está ouvindo? Se você é fraco na oração, tua vida financeira vai ser fraca. Tua vida, em todas as áreas vai ser fraca. Agora, pastor, só se baseia em tudo. Só isso aí não. Acima de tudo, a obediência. Ser dependente totalmente de quem? De Deus. E a obediência à palavra. E Deus cumprirá o que Ele prometeu. Amém, irmão? Pega na tua mão o teu dízimo, a tua oferta, o teu voto, o teu propósito. Quem fez o propósito de Daniel? Pastor, eu não fiz ainda, não peguei o envelope. Você pode pegar ainda. Temos ainda essa semana. Diga amém, irmão. E tem gente que já cumpriu. Glória a Deus por isso. Você que não cumpriu, cumpra o seu propósito. Diga amém, irmão. Coloca a tua oferta dentro desse envelope aqui, ó. Ou você pode mandar pelo Pix, não tem problema nenhum também. E você que ainda não tem, eu quero te entregar para você fazer um pedido de oração por você, pela sua vida espiritual. Que o mais importante, meu irmão, é a nossa vida espiritual. Quando nós estamos bem, as coisas começam a se encaixar. Amém, irmão? Ah, não vai ter luta mais não? Lógico que vai, todo mundo tem luta. Todo mundo enfrenta dificuldade. Então quem não tem, eu quero te entregar. Pastor, eu quero estar debaixo dessa unção, desse propósito. Eu não estou fazendo um jejum, mas eu quero estar debaixo desse propósito. Você pode começar hoje, amanhã, o teu jejum. E marcar quantos dias? 21 dias. Você pode fazer. Amém, meus irmãos? Você que não tem, eu quero te entregar. Tem alguém que não tem ainda? E não pegou ainda, me quer receber? Aqui. Amém? Tem mais alguém ainda? Amém. Deus deu livramento, né, irmã? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem mais alguém que quer fazer o propósito? Que não fez? Quem é que já fez aí? Diga amém. Olha para mim. Olha, amém. Tão fraco, tão chulo. Quem fez o propósito? Diga amém. Amém. Melhorou mais, né? Levanta a tua mão aí, o teu dízimo, a tua oferta. Vamos para casa em paz, em nome de Jesus. Pastor, não estou fazendo mais propósito porque estão falando mal dos propósitos. E, amigo, vamos falar mal. Até gente dentro da igreja mesmo. Vão criticar. Vão falar mal. Se falaram mal de Jesus, imagine do que o pastor fala, do que o pastor prega. Você está ouvindo? Diga amém. Falam mal de Jesus. Imagine do Roberto. Coitado de mim. Me dou de rapadura com feijão, farinha. Amigo, eu não estou preocupado com isso mais não. Antigamente eu ficava, meu Deus, vocês vão falar, não sei o que, eu estou nem aí. No final do mês tem um negócio chamado casa. Ah, não tem não na tua casa? Se tem alguém que fala mal de mim, vai pagar meu boleto, vai. Tem um boleto lá para pagar, água, luz, tudo. A conta da casa, manda uma feira para mim lá, vai lá. Mesmo assim não tem o direito de falar de mim. Porque ninguém tem o direito de falar de ninguém, é verdade ou não é, irmão? É assim ou não é? Vamos orar? Que é melhor, né, irmão? Então não se preocupe com nada não, irmão. Deus está tudo na mão de quem? Do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a tua fidelidade. Abençoe a tua vida. Abençoe a tua casa. Abençoe a tua família. Prospere nos teus caminhos. Essa aqui é a igreja que está esperando um arrebatamento
E nós vamos morar no céu. Eu sei, Senhor. Honra a nossa fé. Recebe a nossa oferta. Recebe o nosso dízimo. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que trabalham por conta própria. Levanta mais cliente para essas pessoas. Libera cliente para essa loja, para essa empresa, para esse comércio. Essa pessoa que é aposentada, pensionista, abençoa o trabalho dela. Abençoa o lar dessa pessoa. Abençoa a família desse homem e dessa mulher. Nos leva em paz de volta para nossa casa. Abençoa cada pessoa que está em casa assistindo por essa live. Abençoa cada pessoa que escuta pela rádio. Visita, meu Deus, cada pessoa. Alcança, Senhor, cada vida nessa manhã. Abençoa os fiéis. Libera unção de provisão e providência. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa a irmã Fátima, que está se recuperando da cirurgia. Abençoa a irmã Fátima Bernardes. Abençoa, Deus, a irmã Maria Perpétua, Senhor, que ela está no hospital internada. Deus, abençoa cada pessoa. Abençoa a fidelidade dessas pessoas. E não deixa faltar nada. Nada, Senhor. Nós oramos em nome do Pai. Nós oramos em nome do Filho. E nós oramos em nome do Espírito Santo de Deus. Levanta suas mãos para os céus. Ore comigo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair, mas nos livra de todo o mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Dê glória a Deus aí bem alto. Nós apresentamos aqui a Ana Teresa e a Manuela, que está fazendo, que está em nome de Jesus. Eu creio que ela já está curada do câncer. E a Teresa também, Senhor, que está se recuperando do câncer, está curada do câncer. Não estava comendo, mas agora já está comendo, Senhor. Não estava nem fazendo suas necessidades fisiológicas, já está fazendo, Senhor. Os órgãos começaram a funcionar novamente. É para impressionar a medicina mesmo, Senhor. No nome de Jesus, diga amém. Olha para mim aqui. Você está abençoado. Quem crê, diga amém. Nós estamos orando todo dia por uma irmã chamada Teresa. E também orando pela Emanuele. Orando pela Maria Perpétua. Se você quiser pegar um nome, pega para orar também. É reforçar as orações. Diga amém, irmão. E lá, olha para mim. Eu queria que você anotasse o número do meu canal. Todo dia, meio-dia. Não precisa, olha para cá, gente. Não precisa você ficar olhando, me assistindo assim, não. Só precisa ouvir. Precisa o quê? Ouvir. Você vai estar ajudando o canal do teu pastor. Olha para mim, por favor. Você ajudando o canal do pastor, você vai estar ajudando a gente a evangelizar outras pessoas. A plataforma vai mandar para mais pessoas. Quando você coloca lá, sintoniza lá, põe na TV lá, põe no Bluetooth e fica fazendo suas coisas e trabalhando. Diga amém, irmão? Ou no fonezinho, ó. É aquele fonezinho que não precisa colocar, não tem fio. Aí põe aqui, ó, fica escutando, fica ligado lá. Diga amém, irmão? Não precisa nem estar olhando para mim, não. É só ouvir. É como se eu estivesse ouvindo o quê? Rádio. Vira aqui, ó. Deixa lá. Se você for no meu canal agora e colocar um vídeo meu lá, tem uma oração lá, tem uma palavra lá. Você vai estar ajudando o canal a crescer mais ainda. E você deixa lá um comentário. Meu nome é fulano de tal. E deixa lá um pedido de oração no meu canal. Você vai estar me ajudando a evangelizar o quê? Mais pessoas. Como é que eu boto no canal do pastor? É muito fácil. Você sabe meu nome? Sabe não, né? Sabe não? Fala, meu Deus. Lá no canal é PR Roberto Marques. Amém, irmão? PR Roberto Marques. PR. Diga amém, irmão? Quem não é inscrito no canal, se inscreva hoje. Pede orientação. A gente orienta você, tá bom, meu? Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Mexer, precisa a gente ensinar, não é, não é? Tá bom? Lá na sua TV, pega a internet. Pega eu também lá. Diga amém, irmão? Tem TV que pega, não é? Tem umas que não. É? A maioria pega agora, né? Né, irmão? Meus irmãos, deposita aqui. Eu estou pedindo que você, em nome de Jesus, sintonize lá. Qual horário? Qualquer horário. Não, qualquer horário. Você pode ir lá, tem um vídeo meu.
Mas que eu estou ao vivo, que hora que é? Meio-dia, 18 horas e meia-noite. Põe lá, irmã. Meio-dia, que hora? 18 horas e meia-noite. Um desses horários esteja lá. Deixa eu orar pelas águas. Pai, consagra as águas com teu poder. Coloca virtude sobre essas águas. Nos leva em paz, abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, gente. Até amanhã, viu? Abra os braços aí, ó. Receba o meu abraço bem apertado, gente boa. Bom dia, viu?